Hello! Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que faz você vender mais e ganhar mais senso de autoridade aí no mercado que você atua, na tua cidade, na tua região. É a missão de hoje. Já comunicando para vocês que o prometido tinha sido a aula de anúncio patrocinado na prática, só que ela ia ficar muito complicada de eu passar aqui para vocês na live do Insta, porque enfim, eu tenho que mostrar para vocês um anúncio patrocinado de uma maneira horizontal, e aí ia ter que virar a tela e tudo mais, e estrategicamente isso não ia funcionar, vocês não iam entender muito bem. Então, o que vai ficar de promessa aí para vocês? Lá no próprio YouTube já tem uma aula sobre isso. Eu vou regravar aquela aula para vocês, aquela aula rápida de 10 minutinhos, acho que tem 12 minutinhos só aquela aula, mostrando como que vocês podem criar uma conta no gerenciador de anúncios, como que vocês podem fazer os primeiros anúncios de vocês, tá? Então até semana que vem eu libero essa aula para vocês lá no YouTube de maneira gratuita para todo mundo que quiser aprender e começar a se aventurar através do gerenciador de anúncios, com algumas dicas mais técnicas que ajudam vocês a, mesmo investindo pouco, poder atingir aquele objetivo que vocês têm em cada anúncio. Beleza? Mas hoje o tema aqui é sobre marketing de experiência. E eu já quero começar perguntando para vocês também, no tema de hoje, sobre o tema de hoje, vocês têm cobrado o preço que vocês acham que é justo para vocês, que vocês acham que é justo para o cliente? Um preço que realmente pague suas contas, que dê lucro, que tenha essa margem de lucro, que consiga dentro dessa precificação que você entrega para o teu cliente final, consiga ter também um capital de giro, que você consiga fazer essa rentabilidade do capital que entra dentro do escritório e do que sai. Me falem aí se vocês acham que cobram um preço justo. Eu tô perguntando isso porque eu acho que isso vai dar pé pro tema da nossa live de hoje, que é marketing de experiência, né? Que é uma estratégia que ajuda demais vocês a venderem mais, a atrair mais clientes com o boca a boca, porque ele movimenta o buzz marketing, e o buzz marketing é exatamente esse boca a boca. E também com esse marketing de experiência muito bem aplicado, e aí eu vou dar algumas opções do que vocês podem fazer e como que vocês podem descobrir como melhorar essa experiência, vocês vão ganhar mais senso de autoridade por aquelas pessoas. Então, se você é recém-formado, acha que não tem muita autoridade, que precisa de muitos anos de carreira para isso, aposta no marketing de experiência que vai ajudar pra caramba. Se você já tem muito tempo de carreira, ou tá remodelando o teu negócio, tá reposicionando a tua marca aí para aparecer mais agora em 2021, essa também é uma estratégia que tem que entrar dentro do teu estudo aí e aplicação dentro do escritório, tá? Perguntei para vocês aqui agora se vocês cobram o preço que vocês acham justo. Lidiane Soares falou que não. Lenara, ainda não, mas tô quase lá. Por que você ainda não cobra então, Lenara? Fratário Marques, sim, chegamos à conclusão de que os nossos serviços têm que ter um valor saudável para o escritório, fato. Eu fiz essa pergunta há um tempinho atrás aqui, e aí 70% das pessoas responderam, dos arquitetos, designers e engenheiros, responderam que não cobram o valor que consideram justo no projeto. E fazem isso por algumas coisas, né? Pelo medo de não vender, por achar que o cliente não paga o valor que vale, por achar que por ser recém-formado, por ter aberto o escritório há pouco tempo, ter o próprio escritório há pouco tempo, as pessoas não vão valorizar. Tem uma série de fatores aí, né, que mexem com essa precificação. E a precificação, eu acho que tem muito mais a ver com a tua autoestima, com o jeito que você percebe o teu serviço, com o jeito que você percebe a transformação que aquele serviço vai causar no teu cliente, do que propriamente com o preço. Então, geralmente, quando vocês estão cobrando abaixo do mercado, quando vocês estão cobrando pouco, quando vocês estão cobrando um valor que vocês não acham justo, eu acho que tem um problema que vocês têm que pensar aí também, esse autoconhecimento, sabe? Será que você está se valorizando tanto que você deveria se valorizar? Será que você... a Lenara falou aqui, porque eu sou recém-formada, né? Ainda não cobro o preço que acha justo porque é recém-formado. E o preço não tem a ver com autoridade, o preço não tem a ver com o tempo de mercado que você tem. Claro que esse é um indicativo, esse é um termômetro para você aumentar ainda mais o teu preço. Mas a gente está falando aqui de preço justo, daquele mínimo viável para fazer o serviço acontecer da melhor maneira possível. Sem o preço justo, não é justo com você, com o teu tempo, e nem é justo com o cliente. Porque quando você cobra abaixo e o cliente vai te cobrar, vocês fazem um serviço que às vezes demanda
muitos meses, anos, quem sabe, e esse serviço às vezes mexe muito com o sonho do cliente, com uma necessidade estrutural, com algo prático ali que ele estava visualizando. E aí se você não cobra o valor que você acha justo e o cliente te cobra, o constrangimento no relacionamento começa daí. E é aqui que começa a cair a sensação de valor percebido do teu serviço. O preço é um dos fatores, é um dos elementos que compõe o valor agregado, que compõe aquele valor percebido. Existe o valor e existe o preço, e o preço está dentro do valor. O preço é só um dos elementos desse valor, certo? E aí a questão da autoridade, né, Lara? Mas eu sou recém-formada, eu tô começando há pouco tempo. O preço não tem a ver com tua capacidade técnica, o preço não tem a ver com tua autoridade. O preço está muito mais ligado ao tipo de marketing que você utiliza, ao resultado que você entrega e consegue demonstrar para um próximo potencial cliente. O preço está muito mais ligado à tua autoestima, o preço está muito mais ligado a uma organização interna do teu negócio. E aí o marketing de experiência entra com isso. O marketing de experiência é uma das estratégias de marketing que pode entrar para dar uma elevada no teu preço, sem fazer o cliente chorar, sabe? Sem fazer o cliente sentir que aquele preço aumentou. Se você se uma pessoa, né, o teu potencial cliente, quando ele entra em contato com você pedindo um orçamento, ele não pede só pra você. Então ele vai no teu escritório, ele vai no teu Insta, ele vai no teu WhatsApp, entra em contato com você, pede um orçamento. Ele vai num outro profissional, entra em contato com esse outro profissional e pega o orçamento. Ele vai com outro. Eu acho que as pessoas fazem pelo menos aí uns 3 orçamentos para fechar o projeto com algum profissional, quando o ticket é mais alto, como é o ticket de arquitetura e construção. Então, quando existem duas paradas de marketing de experiência que vocês têm que se ligar. O primeiro é quando a pessoa ainda não é teu cliente e o segundo é quando a pessoa já é o teu cliente. Quando a pessoa já é o teu cliente, eu acho que é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês. Meu atendimento é muito bom, eu tenho um atendimento full time. A pessoa pode me procurar 24 horas que eu vou atender, que eu vou respondê-la. Ou eu vou sempre na obra, ou eu tenho... O que é de diferencial, sabe? O que você considera um diferencial? E aí na parte que o cliente... Depois que o cliente já entra na tua base ali, que ele já fechou o contrato contigo, é mais fácil até você criar. Mas o que você talvez possa criar também antes do cliente entrar na tua base? Do potencial cliente, para já começar a gerar uma experiência na mente dele, e se o teu preço estiver justo ou acima da média do mercado que é cobrado aí na tua região, ele ainda sentir que vale a pena. Ele ainda sentir que, não, eu vou naquele profissional porque aquele profissional me passou mais confiança. O marketing de experiência é isso, de passar confiança, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês prático. Vamos supor que vocês vão fazer uma rinoplastia, ou uma lipo, ou qualquer procedimento estético, qualquer cirurgia estética mais invasiva. Aí vocês vão escolher o profissional aí na cidade de vocês, certo? Vocês pegam indicações, vocês estão guardando dinheiro já tem um tempo, vocês têm um sonho relacionado a isso, ou às vezes é uma necessidade, sei lá, um desvio de septo, alguma coisa assim. E aí vocês têm que ir em busca do profissional correto, que mais se ajuste no que você precisa, que mais vai te dar uma certa garantia de que o serviço dele vai funcionar para você, que aquela cirurgia vai ser boa. E aí você pede indicação para algumas pessoas, entra em contato com esses profissionais e vai em busca do seu também, mesmo sem indicação. Aí você entra no Instagram de alguns profissionais. No Instagram de alguns desses profissionais, você não sente muita segurança ali. Tem muita gente que já fez com aquele profissional dá algumas dicas, algumas coisas, mas sei lá, o feed dele, o jeito que ele se comunica não passou muita confiança para você. Aí você vai em busca de um outro profissional que te indicaram. Ele nem tem Insta, ou então o Insta dele é muito parado realmente, mas você vai lá na clínica dele fazer o orçamento, sei lá, conversar com ele, né? Se consultar para ver quanto que sairia essa cirurgia que você está em busca aí. Aí você vai num profissional que na fachada do prédio lá dele, da clínica dele, é uma fachada toda linda, de mármore. Você vê que teve um projeto muito bem feito ali, toda sofisticada, toda bonita. Você entra, as salas são bonitas, limpas, tem uma música legal, tem um cheiro legal, tem tudo legal. Aí você vai naquele outro
que cobra mais ou menos o mesmo preço que esse profissional que você foi da primeira, que tinha uma fachada toda linda, uma experiência toda bonita, né? Toda agregadora, que você se sentia realmente confiante de que aquele profissional ia dar bom. Aí você vai no outro que a fachada dele não tá tão legal, que o Insta dele não tá tão legal, e ele te cobra a mesma coisa. Ele pode ter muito mais anos de carreira do que o primeiro que você foi lá da fachada. Ele pode ter sido indicado por um conhecido. Ah, eu fiz uma vez uma cirurgia com ele. Ah, eu conheço alguém que fez uma cirurgia com ele. Você vai contratar a pessoa que mais vai te passar confiança, onde você mais vai se sentir acolhido. E ainda mais num tipo de serviço como o de vocês, né? Eu tô falando de uma cirurgia aqui que é algo que é invasivo e que tem um ticket médio mais alto, né? Que a pessoa geralmente tem que pensar muito antes de contratar. Quem que é um contraponto de um cirurgião plástico? Um arquiteto, um engenheiro, um designer de interiores de alto padrão. Todos vocês que estão aqui me assistindo agora têm esse perfil também. E às vezes vocês ficam se comparando com outros tipos de mercado, onde um desconto vale muito a pena, onde um desconto vai chamar muita atenção, onde um preço baixo é o que faz o cliente ficar. Um cirurgião que faz um desconto, você confia? Um cirurgião que cobra muito abaixo ali ou abaixo do mercado, você confia? Reflete aí. Por que você acha então que você que vende um projeto, sei lá, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, você dando um desconto vai aumentar as chances de você vender mais? Quando você dá um desconto, você baixa a percepção de valor do teu serviço. As pessoas já pensam assim, não tá vendendo, tá precisando dar desconto. Não tá fazendo trabalho para ninguém, não tá projetando para ninguém, precisa dar desconto. Quando o desconto não tem uma estratégia, ele é péssimo para o teu escritório. Ele é péssimo, ele não é ruim não, ele é péssimo para o teu escritório quando ele não tem uma estratégia muito bem pensada ali. E aí o marketing de experiência vai ajudar vocês nisso, certo? Então se perguntem aí, eu quero que vocês me falem inclusive. O que vocês acham que é um diferencial dentro do escritório de vocês, dentro do home office de vocês, dentro do atendimento de vocês? O que vocês acham que é um diferencial que o cliente consegue perceber? Mandem aí. Sei lá, um Instagram de vocês é um dos melhores Instagrams do mercado aí da região. O atendimento de vocês é diferenciado. A técnica de vocês talvez seja diferenciada. O preço é diferenciado. O que vocês consideram que seja um diferencial para fazer os clientes chegarem e escolherem vocês aí? Mandem aí no chat. O brasileiro é acostumado a pedir desconto, sempre pedem. Ele pedir desconto é uma coisa, você dar desconto é outra, certo? São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes aqui. Me fala teu nome, Design para Empreendedores, esqueci teu nome. São duas coisas diferentes aqui, certo? Pedir desconto é de praxe e eu acho que a maioria das pessoas vai tentar, né? Ah, vamos tentar um pagamento, arredonda para tanto, ou cobra tanto, fulaninho cobrou tanto, aí tenta te colocar dentro de um leilão ali. E aí o que tem que acontecer? Você tem que estar muito firme de identificar a tua precificação, para saber se ela realmente está justa. Se ela estiver justa, você consegue novamente listar, ou falar, ou comunicar todos os elementos, todos os entregáveis daquele serviço, tanto os que a pessoa está percebendo ali, que ela está visualizando ali, que são geralmente os mais técnicos, mas também aqueles serviços que ela não está percebendo ali. Às vezes, por exemplo, um atendimento, às vezes, por exemplo, você já ter feito vários outros serviços como aquele que aquela pessoa está pedindo, e aí isso passar uma certa segurança a mais para ela, porque é uma garantia de que você já tem experiência com aquele tipo de ambiente, sei lá. Então tem duas possibilidades aí. O cliente pediu um preço. Você ceder para esse preço são outros 500. E não ceder para preço não significa que o cliente não vai fechar com você, tá? Quem por preço vem, por preço vai. Essa é uma frase antiga no mercado. Quem por preço chega até o teu negócio, se chegar um outro profissional, que a gente sabe que tem outros arquitetos, designers, engenheiros que canibalizam o mercado aí. Ah, o fulaninho cobrou 5 mil. Se você cobra, aí chega o cliente, né? Ah, cobra 4 que eu fecho contigo. Aí você vai lá, pensa, e para garantir aquele cliente cobra 4. Mas talvez não vale a pena 4 mil reais para você, sabe? Então tem que ter todo um estudo disso daí por trás. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui como diferencial. Longini, oi!
Atendimento e formação, certo? Meu Instagram hoje é bem diferente aqui na minha cidade. Gostei, Duda. Alunos fazem assim. Eliana, atendimento. Arquitetura de consultório, atendimento e técnica. Vanessa, atendimento. Dou muita atenção para os meus clientes. Poli, acolhimento e cuidado com o pré, durante e pós-serviço. Sayuri, da Sakura Arc. Meu atendimento, acho que é diferencial. Alguns elogiam a transparência do processo. Atendimento. Vocês estão vendo que tá todo mundo colocando atendimento aí? O atendimento, claro, vai depender do estilo de atendimento que você tem. Dentro do atendimento, o atendimento é só uma etapa, né? Um elemento de todo o processo de projeto de todo o processo do serviço que você vai entregar. Tem 1000 maneiras de fazer esse atendimento. E eu acho que a maioria de vocês está se referindo ao atendimento aí. Quando eu perguntei do diferencial, todo mundo falou atendimento. O que é diferencial? É algo que você faz e poucos outros fazem ou nenhum. Se a maioria de vocês aqui está falando atendimento, como que vocês realmente podem checar, como que vocês realmente podem identificar ou tentar melhorar ainda esse atendimento de vocês que está deixando de ser um diferencial para virar uma commodity? Tudo aquilo que muita gente faz é uma commodity, né? Por exemplo, arroz. Se uma pessoa quer comprar um arroz, ela vai no supermercado, tem 5 tipos de arroz. Tem um arroz de R$3, tem um arroz de R$4, tem um arroz de R$10, tem um arroz de R$5. Qual que a pessoa vai comprar? Se todos eles são iguais, ela vai comprar o mais barato. Então, se o que você tem de diferencial percebido pelo cliente é uma commodity, o fator de decisão dele não vai ser o que você vem considerando como diferencial. Vai ser o preço, tá? Então, tem que ter vocês têm que estar presentes para isso. Falaram aqui também sobre técnica, falaram aqui também sobre... Cadê que vocês mandaram aqui? Técnica, formação, falaram sobre algumas coisas, certo? E dependendo da maneira que, por exemplo, técnica, beleza, se você conseguir mostrar para a pessoa que você tem uma técnica a mais do que a maioria dos seus colegas aí da área, se você conseguir fazer isso no pré, né, no antes da pessoa te contratar, que seja um diferencial percebido por ela, a qualidade técnica do teu serviço, ok. Agora, se é uma qualidade técnica, por exemplo, muito minuciosa de alguma coisa na hora de projetar, ela só vai identificar isso depois que ela te contratar, né? E aí você perde a possibilidade de captar essa pessoa por esse diferencial. E isso só vai ser percebido como diferencial se o cliente identifica que poucos fazem isso. Se muita gente faz isso, deixa de ser um diferencial e entra para um serviço básico, tá? Pois é, pensei nisso, de atendimento todos têm. Tem como melhorar esse atendimento? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Existem algumas estratégias algumas táticas para melhorar essa estratégia de atendimento para ela se tornar realmente um diferencial dentro do teu escritório, certo? Existe o marketing de experiência, existe a gamificação, existe o que mais? Eu acho que a gamificação é um bom exemplo aqui para eu dar para vocês. E eu dou geralmente ele para os meus alunos também. Então fiquem ligados, presentes para isso. Como que você pode gamificar o atendimento ao cliente? Como que esse cliente pode sair do WhatsApp, aquela coisa básica de WhatsApp que todo mundo entrega e você vem achando que é um diferencial seu, só porque o cliente te elogiou, ele vai elogiar todo mundo. Se não é algo que realmente chamou a atenção dele, se é algo que não é, que ele, não vejo isso no mercado, já contratei duas, três profissionais da área e só essa daqui me entregou isso. Isso é diferencial, sabe? Como que você pode gamificar? Me falem aí os nichos de mercado de vocês, que eu vou dar um exemplo prático de como que vocês podem gamificar isso. Manda aí, bem prático. Como argumentar com o cliente sobre o preço? Maria Angélica, vamos lá. Existem alguns termômetros, alguns indicadores que vocês têm que ficar cientes também para isso. Se o cliente entrou no teu perfil, pediu um orçamento e ele falou que não vai fechar com você porque achou caro, significa dizer que você não está gerando valor no teu conteúdo, que você não está gerando valor na tua comunicação, certo? E aí tem aula mostrando como que você aumenta isso. E aí a gente pode falar disso futuramente também, só pra gente não entrar nesse pormenor.
Se o cliente entrou no teu perfil, gostou do que viu, pediu um orçamento e falou que não vai fechar porque não tá podendo arcar com aquele preço naquele momento, é completamente diferente dele achar caro. Por quê? Porque tem um cliente que sofre com a barreira realmente do preço. Ele não tem bolso, ele não tem dinheiro. E isso é real para ele. Por exemplo, você atingir um público da classe A e entrar alguém da classe B dentro do teu perfil, amar os teus conteúdos, sonhar com um projeto seu, pedir um orçamento, mas não poder fechar naquele momento. Você virou um sonho para aquela pessoa, foi gerado valor, e ela vai provavelmente ter você como share of mind, ou seja, a primeira pessoa na mente dela quando ela pensar em um profissional que faz o serviço que você faz. Se a pessoa falou de preço, que ela falou, tá caro. Pra mim tá caro, eu vou ver com outro profissional porque agora realmente não dá pra fazer com você. Se ela falou de preço alto, aí significa dizer que você não gerou valor suficiente, a não ser também que o teu preço esteja muito fora da média do mercado. O que eu não acho que seja o caso da maioria de vocês aqui, certo? E quando você gera muito valor, você pode sim cobrar a mais do mercado, certo? Você pode, se teu mercado está cobrando aí, por exemplo, para fazer o mesmo projeto para algum ambiente ali, R$5.000, você pode cobrar 6, 7, 8 ali e as pessoas vão pagar porque elas vão ver valor naquilo, tá? Então tem esses dois contrapontos aqui. Como que você vai argumentar com aquela pessoa que achou o preço caro? Isso vai ajudar a melhorar o teu conteúdo, a melhorar a tua comunicação, para identificar que você está gerando pouco valor antes de enviar a tua proposta, tá? Inclusive, na tua proposta, devem ter itens. Alunos, acessem lá no curso Proposta Impactante, que tem todos os gatilhos que vocês devem acionar lá para gerar mais valor percebido, certo? Mas para quem não é aluno, dentro da proposta, propriamente dita, já tem alguns gatilhos que você aciona lá para gerar mais valor percebido. Mas antes da proposta, naquele primeiro atendimento, naquele primeiro relacionamento, do teu perfil e quando você está falando no 1 a 1 ali com aquela pessoa, tá tendo algum ruído. A comunicação tá sofrendo algum ruído, certo? E aí não tem o que fazer nesse momento aqui, porque não adianta você ficar num cabo de guerra com o cliente ali. Ele só vai fechar contigo se ele achou o teu preço caro, se você fizer um desconto, se você fizer alguma coisa que não é o que eu indico para vocês, tá? Já se o cliente realmente não tem o poder aquisitivo daquilo, o que você pode fazer? Você pode descer o serviço. O que é descer o serviço? Você entrega o serviço de ticket mais baixo que vem logo após esse serviço que você entregou para ele. Ou reajusta, ou readapta sem baixar o teu preço, sem precisar dar desconto. Ou dando algo a mais, ou tirando, por exemplo, o cliente quer fazer a casa inteira. E aí deu tanto para ele, deu 2x, certo? O valor do teu orçamento deu 2x. Aí ele fala, tá muito caro aqui para mim. Beleza, o que você pode fazer? Reajusta. Tira alguns ambientes ali, conversa com esse cliente, fala novamente todos os entregáveis que ele percebe, todos os entregáveis que ele não percebe que estão embutidos naquela proposta, certo? Isso vai ajudar você a converter mais. Precificação é um dos maiores problemas dos profissionais. Fato, Dri. Fato. Gente, inclusive, Pestana Arquitetura, manda um oi aí no chat se ainda estiver aqui. Vai lançar um curso bom de automação, viu? Ela é referência nacional, aluna do Arquitetando Marketing, referência nacional na automação. Se eu fosse vocês, eu ia em busca de mais informações sobre isso. Porque isso sim é um bom diferencial para o negócio de vocês. Eu compro o melhor arroz e não o mais barato. Mas se você nunca comprou um arroz na vida, se você não tem indicação de nenhum arroz, Paloma, você vai comprar o mais barato. Se todos eles são iguais, estão ali na prateleira, todos eles iguais. Sei lá, todos parborizados, todos bonitinhos, mesmo prazo de validade, mesmo jeito de produzir. Você olha os ingredientes lá, tá tudo igual. Você vai comprar qual? Se você comprar um mais caro do que o preço mais baixo, você não tá sendo inteligente. Então, se você não tem nenhuma... O exemplo que eu dei aqui foi relacionado a commodity. Se você nunca comprou nenhuma coisa daquela, né? E aí pode ser arroz, pode ser qualquer coisa, pode ser um projeto. Se você nunca contratou, se o teu cliente nunca contratou nenhum projeto, nunca contratou nenhum serviço de arquitetura, de design ou de decoração, de engenharia, de paisagismo, ele nunca contratou. Ele não tem parâmetro de preço. Ele não tem nenhuma indicação de nenhuma pessoa. Ele vai contratar por preço, tá? Me formei em personal organizer. Isso também é um diferencial meu. Fato, Duda. É um diferencial seu, sim. Isso é algo que agrega, porque poucos outros profissionais da área têm isso. Então, se poucas outras pessoas fazem isso, é diferencial, tá?
Tô vendo aqui, ó, restaurante bar, Longini. O que pode ser uma forma de gamificar esse serviço de restaurante bar? Você, por exemplo, deixa eu ver aqui. Você, por exemplo, pegou o cliente é um cliente comercial, né? Um cliente que está mais ligado a custo-benefício. Então, para ele, o tempo é um fator de decisão muito importante. Falo isso porque a gente tem aqui, né? Restaurante. E aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Você pode pegar lá no Trello ou no Slack, 2 aplicativos muito bons para isso. Você pode gamificar o teu atendimento dessa maneira. Como é que você gamifica lá no Trello? Lá dentro do Trello, você coloca para o cliente todas as fases, você coloca o teu projeto em fases. Todas as fases e todos os entregáveis, tudo o objetivo e todos os entregáveis que você pode fornecer para aquele cliente. Toda vida que o cliente tentar entender em que fase está a obra do restaurante dele, a obra do bar dele, a obra do negócio dele lá, ele pode entrar naquele link que você vai enviar para ele do Trello e acessar exatamente o que foi feito naquele dia, qual que é o prazo para aquilo, o que está acontecendo naquele momento, o que depois que aquilo der o check, qual que é o próximo passo. Isso ajuda muito. Por quê? Porque você tem que identificar como é que você melhora o atendimento, identificando o que é a motivação daquele cliente, identificando o que é um fator de decisão para ele. Nesse caso, eu acredito muito que essa questão do prazo seja muito importante, certo? E aí eu acho que esse acompanhamento ali, que é algo que ele quer abrir logo, para que ele comece a faturar logo, né? Geralmente é assim, é algo que o tempo para ele é algo precioso. A Lidiane falou aqui apartamento pequeno, né? Vamos lá, apartamento pequeno. A Lidiane é o oposto. As pessoas que contratam um profissional, um arquiteto ali, ou um arquiteto, para fazer um projeto para o seu apartamento, ela não tá. O fator de decisão para ela não é tempo. Ela não quer que você faça rápido. Porque o rápido, às vezes, está muito ligado, está muito correlacionado à baixa qualidade, né? É que nem o preço baixo está muito ligado à baixa qualidade também. E aí o tempo não é um fator de decisão, não é um fator muito importante ali para ela. Não entra numa hierarquia de prioridade, ele não entra como um fator decisivo. Talvez a qualidade, o atendimento entrem mais. Então vamos supor, Lidiane, que dentro desse nicho que você atende aí, o casal tenha um filhinho pequeno e esteja esperando outro bebê. E aí você vai fazer a transição desse quarto, né? Pro quarto ter mais a cara do filho que tá grandinho, mas também tem um cantinho ali pro irmãozinho que vai chegar. Então, pro quarto não ficar com uma carinha de bebê, ficar com cara mais de rapazinho, de pessoa, de mocinha, né? Mais maiorzinho, mas ter também um local ali pro quartinho de bebê. Qual que é o fator, o que é um fator decisivo dessa mãe, desse pai que vão contratar os teus serviços? É que aquele filho se sinta, que aquele novo bebê que chegue, que tipo, ele não roube a atenção completamente daquela criancinha que tá ali crescendo, né? Eu tô estruturando esse fator aqui. Tô tentando lembrar da minha prima que tá grávida agora e tem uma pequenininha lá. E aí, o que seria um fator de experiência? Como é que você pode gerar mais experiência para essa família e essa família se sentir mais satisfeita com você, fazendo você vender mais, fazendo ela te indicar mais e fazendo você se tornar autoridade para aquele mercado quando ela estiver falando de você e quando você for percebida ali. Você gerar uma gamificação com aquela criança, com aquela família, onde você define também cada etapa do teu projeto, daquele projeto que você está fazendo para aquele ambiente e coloca alguns desafios para essa criança ou alguns desafios para a família fazer em conjunto. O que você fez? Você criou uma experiência, vocês pegaram aí essa ideia? Você criou uma experiência para os teus clientes, identificando o que é um fator de motivação, o que é um fator de decisão para ele e o que poderia agregar a mais, sabe? E aí vocês vão perceber que cada nicho de mercado cabe uma coisa diferente. Cada nicho de mercado cabe uma experiência a mais diferente que você pode entregar para esse público. Existem... E isso vai ser diferencial para você, porque poucas outras pessoas estão fazendo, né? Existem algumas perguntas que você pode se perguntar aí, depois que o cliente já é cliente, que você pode se perguntar para criar essa experiência mais transformadora para ele, né? Que impacte mais.
que é exatamente isso. O que o cliente enxerga como motivação, qual foi a motivação que do cliente está te contratando. Foi uma necessidade, foi um desejo, era um sonho que ele está indo realizar naquele momento. Identifica essa motivação que o cliente tem e tenta identificar também quem são os stakeholders, ou seja, quem são aquelas pessoas que junto com o cliente tomam a decisão. E se existe, porque às vezes não existe. Por exemplo, um empresário. Talvez para o empresário ele já tenha certo ali toda a organização que ele precisa, todos os setores dentro daquela empresa. Então ele fala, eu tenho 5 setores, eu tenho um escritório de tantos metros quadrados, eu preciso que você reorganize isso melhor. Esse setor precisa ficar próximo desse, que precisa ficar próximo desse, aí você vai lá e manda o layout lá, o primeiro layout para o teu cliente. Ele muitas vezes não vai pedir opinião para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, ou para a mãe, ou ele não vai pedir opinião para outras pessoas. Então, assim, dependendo do público-alvo que você atenda, é um público-alvo que não tem stakeholders, mas a grande maioria tem. Você identificar isso num briefing, você identificar isso no atendimento, no tete-a-tete, conversando ali com a pessoa, é muito bom para você criar essa experiência diferenciada já nesse atendimento. A gente está falando aqui só de atendimento, que é uma das coisas que vocês podem criar para melhorar a experiência do cliente dentro da casa de vocês, tá? Patrícia falou aí, construção de casas financiadas. Qual que é a motivação de um cliente que entra em contato com você? Se façam essas perguntas, todo mundo aqui consegue se fazer essas perguntas. Qual que é a motivação de um cliente quando ele chega dentro do nosso escritório? O que ele quer? Qual que é o objetivo que ele tem quando ele quer contratar a gente? E aí sai do automático. Você tem que sair do automático nesse momento aqui. A gente está vivenciando um período, né? Uma geração está vivenciando um período de muita automação, de muita robotização. Uma pessoa vai pegando um fluxo de trabalho, um ritmo de trabalho, padroniza aquilo e todo mundo vai fazendo igual. E a gente tem também essa tendência de automação, de robôs, de tudo mais, de big data, mas a gente tem em contrapartida uma outra tendência que é exatamente o contrário disso, que é a personalização, que é o cliente sentir, principalmente o teu tipo de cliente, você que mexe com obra, você que mexe com transformação, que o teu serviço não é um projeto, é uma transformação, né? É algo que vai muito mais além da parte estrutural, mexe com o emocional também. Você tem que ir atrás de maneiras de personalizar isso. Aí você pode o quê? Definir 3 ou 4 ou 5 no máximo opções, padrões que você vai entregar para o cliente, para gerar mais experiência, e aí o cliente entra na tua base, conversou um pouquinho com ele, você já identifica qual dos 5 padrões que você tem ali para entregar mais, que você vai fazer. Por exemplo, o padrão lá do Trello. Dá para você criar um padrão de Trello para ter um atendimento, para que o cliente acompanhe cada fase, cada etapa daquele atendimento. Só que só vai fazer sentido se for um cliente que realmente se interessar por aquele tipo de organização, sabe? Deixa eu ver o que mais. Lara, depois faz uma live só sobre gamificação, é um tema que dá muito pano pra manga mesmo. É porque a gamificação é difícil, eu vou tentar pegar que nem a do anúncio patrocinado, tá? A da gamificação é muito... É mais técnica e aí eu precisaria talvez mostrar alguns sites, alguns programas que poderiam ajudar vocês nessa parte de gamificação aí pros clientes de vocês, tá? Não dá pra... Eu falando só aqui, às vezes fica difícil visualizar. O que é uma outra coisa que pode gerar experiência aí? Que outros tipos de diferenciais, que não sejam só no atendimento, podem gerar de experiência que outras poucas pessoas fazem? Teve há uns 2 anos atrás um boom disso, mas depois deu uma caída. E eu acho, cara, eu que sou uma potencial cliente de todos vocês aqui, eu acho que isso seria um grande diferencial, sabe? Que é aquele óculos 3D, gente. A realidade virtual, né? Algumas pessoas, não foi muita gente, começaram, o tema viralizou, o tema foi muito trabalhado por muita gente, mas depois, eu lembro que a Samsung vendia isso, sabe? Tinha toda essa... Teve um boom e depois deu uma queda, que nem o Clubhouse. Deu um boom e depois deu uma queda. E aí, nesse sentido aqui, pro cliente final, ele não consegue encaixar, vou fazer um 3D do quê? Mas para o teu projeto funciona. E poucos profissionais fazem isso. E talvez seja muito fácil para você aplicar
essa experiência a mais para o cliente quando ele chega dentro da tua base de clientes. Ou você entregar isso a mais como um dos entregáveis lá na proposta, que vai ser um dos fatores que vai fazer o cliente querer fechar com você, talvez. Então, identifica aí se o teu cliente é um cliente que sentiria, faz a pesquisa, tá? Não fica no achismo, não. Identifica aí se o teu cliente é um cliente que identificaria isso como um diferencial. Identifica se tem muita gente na cidade que está fazendo isso. E ó, se tem muita gente na cidade que está fazendo isso e você não está fazendo, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque se tem muita gente fazendo é porque os clientes gostam. E se você não está fazendo, aí você está deixando de entregar um serviço que já está sendo considerado quase como básico, sabe? Teve um óculos virtual descartável. Eu queria usar isso para o cliente. Vende no Mercado Livre. Óculos virtual descartável. Até para quem atende online, dá para fazer esse envio aí, gerar mais experiência, tá? Eu não sei, eu acho que a maioria de vocês não usa. Eu tô partindo do pressuposto, por quê? Porque eu já fui atendida pelo quê? Apartamento, a casa, a hamburgueria, coworking. Só que pensando rápido aqui, de 2 anos pra cá, de 2 anos pra cá, 4 profissionais diferentes. Nenhum deles me ofereceu esse serviço de realidade virtual, desse óculos virtual aí. Então isso pode ser sim um fator de diferencial para gerar mais experiência aí. Deixa eu pensar numa outra coisa aqui que vai ajudar vocês com essa experiência. Deixa eu ver. Isso a gente tá falando pro cliente, né? E aí você publicar isso no teu perfil, aqueles teus seguidores, pô, eu quero fazer parte dessa experiência, sabe? Eu quero fazer parte desse momento aqui. E falando de perfil, então, já que para trazer esse conteúdo pro teu perfil, como que o teu perfil pode gerar uma experiência a mais? Um perfil desorganizado não gera uma boa experiência. Um perfil organizado que passe a sensação que você quer causar naquele teu seguidor de acordo com o tipo de público que você atende, causa uma experiência. E isso te ajuda a vender mais. E isso te ajuda a fazer você se posicionar mais. Voltando para aquele exemplo que eu estava dando agora no início de fachadas, né? Por exemplo, fachada, você vai escolher um cirurgião para fazer uma cirurgia. E aí você olha 2 fachadas, tá ali no mesmo bairro ali, você vai em 2 cirurgiões para ter uma primeira consulta e conversar e tudo mais. De cara, né? Antes de você pedir orçamento, antes de você conversar com a pessoa, o que vai te impactar? Qual que vai ser a tua primeira impressão? É a fachada. No teu caso, qual que é a tua primeira impressão? O Instagram, o teu feed. Então vamos supor que seja aquela da fachada, né? Um tem uma fachada linda de mármore, com iluminação toda diferenciada, com paisagismo e tudo mais. O outro é ok, é uma clínica ok, né? Com uma fachada ok. Quem que vai chamar mais a tua atenção? Quem que vai parecer ter mais autoridade? Isso você nem pegou orçamento com a pessoa ainda, isso você nem pediu, nem sabe quanto tempo de mercado ela tem, nem sabe dos antes e depois dela. Quem que vai parecer ter mais autoridade? Aquele que tem um visual mais agradável, né? E isso ajuda vocês também, vocês que estão aí, que são recém-formados, vocês que estão aí querendo se posicionar no mercado. O visual, a primeira impressão que fica é aquela impressão que o cliente vai estar mais disposto a pagar. E aí o cliente entra na tua base de dados, quando ele vai te pedir um orçamento, quando ele vai conversar com você, ele já entra com expectativa, bateria baixa. Ele já entra com expectativa alta de preço. E aí quando você, por exemplo, ele olha teu perfil é foda de lindo, todo organizado, tem um conteúdo massa, tem cores que trazem o estilo, a sensação que você quer causar no cliente. Tem um conteúdo frequente de lives, tem um conteúdo frequente de stories, no feed, tem parceiros e tudo mais. Cliente não sabe quanto tempo de mercado você tem, não sabe quantos projetos você fez, não sabe quanto que você cobra. Mas quando ele vai pedir um orçamento para você, e quando ele vai pedir um orçamento para um outro profissional que tem um feed mais ou menos, que não é muito frequente nos stories, que não tem um charme a mais, quem que você acha que o cliente vai achar que é mais caro? Você, que tá todo topzão, bonitão aqui, ou aquele outro que tá ok, que tá mais ou menos? Esse daqui, né? Esse que tá prontinho, que tá esperando o cliente chegar. E aí o cliente vai chegar quando ele te pedir orçamento, dentro de uma expectativa maior do que na verdade é. E aí qual que é a chavinha que vai girar? Ele vai esperar que você envie para ele um orçamento de 15 mil e você envia para ele um orçamento de 10. Ele vai achar barato.
E aí, dessa maneira, o que acontece? Você cobra o valor justo. Mas você incorporou dentro de todo o teu serviço, e aí nisso entra, né, obviamente, o teu Instagram também, o teu marketing, você incorporou dentro de todo o teu serviço um elemento a mais que gera experiência, um elemento a mais que agrega valor, um elemento a mais que já coloca o cliente querendo você antes mesmo de conversar contigo, antes mesmo de ver qual é o teu preço, antes mesmo de ver a tua proposta, sabe? Pequenos elementos, pequenos detalhes fazem grandes diferenças quando a gente está falando de um serviço de arquitetura, de design, de construção. Porque tem muita gente no mercado. A gente sabe que existem aí só de arquiteto, tem mais de 120 mil com CAL, né? Bonitinho registrado. E a cada semestre no Brasil se formam 6 mil. Então, meu amor, a concorrência é alta. Você não dá só para você ficar na técnica, não dá para você ficar só sabendo que você é muito competente tecnicamente. Se o cliente não consegue perceber essa técnica, você não vai vender a mais. Você vai ter um atendimento pós-fechamento de contrato melhor. Porque o cliente, depois que entrou na tua base, você projetou para ele, você executou muito bem, ele vai identificar aquilo. Mas antes, como é que faz para vender mais? Para pessoas que nunca te contrataram. Tem que ter marketing de experiência antes também, tá? Tem que ter isso aí antes também. Então já falamos aqui sobre gamificação, já falamos aqui sobre a maneiras de gamificar, né? Já falei aqui sobre primeira impressão, e essa primeira impressão conta muito. E eu quero deixar também para vocês aí um pensamento, certo? A gente tem 5 sentidos. A gente tem, né? Quase todo mundo tem tato, audição, olfato, paladar e visão. Nós temos 5 sentidos. Como que você pode melhorar a percepção sensorial do teu cliente em cada um desses? E aí você aloca aí, né? Dentro do teu perfil, dentro do teu escritório, num primeiro atendimento, no envio da proposta, durante a execução ali e no pós. No pré, no durante e no depois. Como que você pode melhorar essa sensação, essa sensação sensorial, eu acho que é redundante talvez, do cliente? Pensem sobre isso. Como que vocês podem melhorar o olfato? Como que vocês podem melhorar a audição? Que elementos de audição você pode melhorar isso? Que elementos de tangíveis, né, para o tato podem ser melhorados? Como você vende serviço, quanto mais você tangibiliza esse serviço, quanto mais você consegue tangibilizar, por exemplo, com óculos virtual, você consegue fazer a pessoa entrar na experiência de estar na casa que ela sonhou. E isso gera uma sensação visual. Como que a pessoa entrando no teu escritório, que som toca? Se o teu perfil fosse uma pessoa, que gênero seria? Eu falei isso aqui pra vocês outro dia, né? Eu falei pros meus alunos anteontem. Se as pessoas entrassem dentro do teu perfil, que gênero de música ia tocar? Só pelas cores, pela fonte, pelos tipos de projeto, pelas imagens suas que você coloca. Que gênero tocaria? O que de alimento teria? Que tipo de alimento teria? Era doce? Teria gosto de, sei lá, de algodão, de chocolate, de morango? Teria um gosto mais cítrico? Teria um gosto mais apimentado? Teria um cheiro mais amadeirado? Teria um cheiro de planta? Teria um cheiro de natureza? Teria um cheiro de coisa sofisticada, de coisa chique? Percebam isso. Percebam, acionem em vocês primeiro, para depois acionar no cliente. Acionem cada um dos sentidos de vocês. E é dessa maneira que vocês conseguem criar experiência. É dessa maneira que vocês conseguem, além do atendimento básico que todo mundo já entrega, realmente criar um diferencial, onde o cliente às vezes nem sabe o que você fez, mas ele amou todo o atendimento, todo o processo junto contigo. Tá bom? Alguma dúvida relacionada a isso? Live entregue. A ideia aqui é plantar essa sementinha na cabeça de vocês e deixar vocês pensando o dia inteiro sobre isso. A Adri falando a automação permite que meu cliente escolha a música e o tipo de luz. Muito bom.
E o cliente entrar dentro do teu escritório e ele já escolheu qual vai ser a música ambiente, qual vai ser pegar aquele dimmer, né, para fazer a força da luz ali. Uma luz clara, uma luz mais branca, uma luz mais amarela, uma luz colorida. Isso só para atendimento no cliente, né? Porque a Adriana tá falando aqui, às vezes até do serviço que você vai entregar para o cliente. Então, se você entrega automação, se a automação é um diferencial seu, ela tem que estar presente no teu primeiro atendimento. Isso é o básico que o cliente espera, isso já não é mais nem diferencial. Então, uma outra coisa que gera diferencial aí também, Feng Shui. Você pensar num Feng Shui, sabe? Outra coisa que gera diferencial é um briefing muito bom. Um briefing onde a pessoa entre dentro de uma experiência respondendo aquele briefing. Cara, tem tantas opções de marketing de experiência que a gente passaria horas falando aqui. Esse é um tema muito bom, que me agrada muito. Instagramável, ambientes instagramáveis. Enfim, tem tanta coisa que pode ser aplicada dentro do teu serviço, demonstrada dentro do teu perfil e comunicada para o potencial cliente que vai fazer ele fechar mais, você cobrando a mais do que a média do mercado, vocês não fazem ideia. Mas vocês precisam parar de encaixar o marketing no negócio de vocês, identificar o marketing como realmente uma coisa que deve ser profissionalizada, investir tempo, energia e dinheiro nisso para criar toda essa experiência e assim vocês vão cobrar mais. Sendo recém-formado, tendo anos de carreira, tendo trabalhado anos no outro escritório, no outro tipo de ramo e voltando agora para criar a tua própria marca, dessa maneira não tem concorrência para ti. Porque as pessoas não estão entregando o básico, as pessoas não entregam nem, muitas vezes, um projeto funcional. Se você se conecta no emocional com ela, você está anos-luz na frente já, independente do tempo de carreira que você tenha e independente, às vezes, até do nível técnico que você projete ali, coisas que são detalhes que o cliente nem percebe. Fechado? Então, apliquem, sentem a bunda na cadeira e façam isso. Segunda-feira, quando que vai ter curso de novo, Lara? Mai. Segunda-feira eu abro vagas extras, tá? Vagas extras. E aí depois, provavelmente, vai depender... Eu tô estruturando, tô pensando em remodelar isso, tá? Mas provavelmente turma mesmo, grandona, no final de abril. Mas agora em segunda-feira, dia 8 agora de março, eu vou abrir algumas vagas extras, tá? Pra quem quiser participar, clica no link da bio, pega todas as informações, já prepara cartão, já prepara o dinheiro, já prepara o que tiver aí pra segunda-feira de manhã você fazer a sua inscrição, porque não é uma turma completa, né? É uma turma bem reduzida. É menos de 1/3 da metade de vagas que eu tenho. Tenho menos de 20 vagas. Mas é pra aquela galera que tá bem preparada já, sabe? Pra entrar no curso, que já quer minha ajuda personalizada mesmo pra gente já segunda-feira começar, tá? Beijo pra vocês, a gente se vê na próxima live terça-feira que vem. Vou preparar a aula de anúncios patrocinados pra vocês, podem deixar. E fiquem atentos aí, link na bio pra quem quiser participar das vagas extras do curso, tentar garantir uma vaga aí nessa corrida, tá? Beijo pra vocês, ótimo final de semana. Quem puder, fique em casa, se cuidem, pelo amor de Deus. O negócio tá sério, né? Voltou a ficar sério e tá mais sério do que quando tava muito sério ano passado. Se cuidem, cuidem dos seus, tenham respeito, tenham empatia, façam os trabalhos de vocês de casa o máximo possível e dessa maneira a gente vai evoluindo, tá bom? Bom final de semana.